A decisão do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, de nomear assessores envolvidos no escândalo da Lava Jato, chamou a atenção da imprensa. Fabiano montou a equipe com pessoas de sua confiança, como Júlio Vicente Lopes e Maurício Marcelini. Ambos são associados ao escritório da ex-mulher de Fabiano, Renata Molo, e foram investigados pelo Ministério Público Federal por causa de suas gestões em fundos de pensão estatais. Marcelini chegou a ser preso preventivamente e possui diversas ações do Ministério Público Federal relacionadas à gestão fraudulenta e improbidade administrativa. Júlio Lopes também tem histórico de apurações administrativas. A gravidade das suspeitas levantadas pela Operação Greenfield, no âmbito da Lava Jato, colocaram os dois em posição delicada, ainda que não hajam condenações definitivas até o momento. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Piotto, só para a gente trazer aqui um panorama de quem é o presidente hoje dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos, ele que tem 47 anos e assumiu a presidência da estatal em fevereiro de 2023 e ele foi indicado ao cargo pelo grupo de advogados Prerrogativas. E aí o presidente Lula acatou, ele hoje então é o presidente dos Correios. Vale lembrar também que ele foi candidato a vereador pelo PT no ano de 2000, em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, teve quase 400 votos, 398 votos e não foi eleito. E agora segue no cargo de liderança aí, chefiando os Correios. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, querido. Ana, a todos que nos acompanham. Eu vou só colocar um ponto anterior. As estatais sob Lula voltaram a registrar a dar prejuízo. E quando uma estatal dá prejuízo, é o Tesouro quem socorre, quem paga a dívida. O Tesouro Nacional somos todos nós, os brasileiros contribuintes. Importante dizer isso, porque agora, sob a gestão do Fabiano Silva, de uma das estatais, os Correios têm problemas também, não é de hoje, agora tem essa questão de nomear assessores envolvidos no escândalo da Lava Jato. E com indicados, ele indicado pelo grupo Prerrogativas. A pergunta que se faz é onde quer chegar o grupo Prerrogativas? Porque foi também quem costurou esse acordo Lula e Alckmin num restaurante aqui em São Paulo. Eu me lembro que foi uma noite, num dia de semana, em que trouxeram lá o Lula para conversar com o Alckmin para fazer uma chapa e naquele momento estava lá o então Fernando Haddad, que não era ministro ainda, claro, todo feliz com essa união de dois nomes importantes para a política nacional. Se não me engano, a frase foi essa. Mas, enfim, aí o Prerrogativa indica um sujeito que nomeia assessores envolvidos no escândalo da Lava Jato. Porque o escândalo da Lava Jato, sejamos francos, por mais que o Supremo tenha outros olhares para isso, não apaga em nada o que foi. Não apaga, tanto é, e a gente cita isso com muita frequência aqui, que vários empresários fizeram acordos de leniência, que é confissão de corrupção e devolução do dinheiro que eles alegam ter roubado. Ou que, obviamente, a justiça já tem provas e eles confessam e facilitam o trabalho de devolver esse dinheiro ao Estado. A Lava Jato existiu, o roubo existiu, os cofres públicos assaltados existiram também. Essas pessoas que se beneficiaram disso existem. Algumas, inclusive, fizeram esses acordos de leniência. E agora, o Fabiano Silva nomeou assessores envolvidos no escândalo da Lava Jato. É a síntese do governo Lula. Não só no retrocesso imenso do combate à corrupção, como na ineficiência pura na gestão de estatais. Deixa eu aproveitar, antes da gente seguir rodando com esse assunto, daqui a pouquinho tem entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nós vamos receber aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para falar sobre o caso ocorrido na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, a execução do delator do PCC. A gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo do programa. Deixa eu aproveitar, então, para dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Silvio, muito boa noite. Seja bem-vindo. Piotto, quando a gente trouxe essa notícia aí dos Correios, lembrou sobre o déficit das estatais no governo Lula. Queria trazer os prejuízos dos Correios. Só no primeiro semestre desse ano, Silvio, 2024, chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais em prejuízo, um crescimento, um aumento de 84% em comparação com o mesmo semestre do ano de 2023. Boa noite.
Paula, boa noite. Ana, Piotto, Augusto, meu irmão. Eu acho que o Piotto traz o ponto central, né, que é a má gestão e por que os Correios continuam debaixo da administração federal, por que o Brasil não avança numa agenda muito de privatização e muito mais de eficiência. Mas eu queria trazer aqui um ponto que sempre que eu falo em PT e Correios, Paula, é inevitável para minha memória lembrar que o Mensalão nasce de uma capa da revista Veja, em que um integrante, um dirigente dos Correios, Maurício Marinho, pega um maço de dinheiro ali, era 3 mil reais, e coloca debaixo do paletó. É aí que nasce o escândalo dos Correios, na época debaixo da administração do PTB, do Roberto Jefferson, e isso vai terminar na CPI dos Correios, que descobriu o Mensalão. A gênese, né? O começo, a ponta do iceberg daquilo que o PT engendrou, arquitetou na República, o maior escândalo de corrupção da história. Então, eu sempre que eu ouço Correios, PT, alguma coisa volta para trás do passado e tem cheiro, tem faro de que talvez, de uma forma mais sofisticada, esquemas de desvio de dinheiro podem estar acontecendo.